J. Lune Dias dos Santos, nascido em 20 de janeiro de 74, novo, em São João do Piauí. O Jota mudou-se para São Paulo ainda pequeno e, aos 14 anos, teve seu primeiro registro em carteira, em uma fazenda de gado leiteiro na cidade de Exaporã, interior de São Paulo. Após o evento, eu vou contar para os senhores porque a cidade chama Exaporã. Não é? Aos 18 anos, J. Lune iniciou os trabalhos como cortador de cana. Começou a sua militância sindical, inclusive participando de movimentos sociais importantes na cidade de Cândido Mota, onde mora até hoje. O J. Lune, em 2012, tornou-se presidente do Sindicato dos Empregados Rurais de Cândido Mota e, nesse período, fez parte do Conselho Fiscal da FERAESP. Aprovado em congresso da categoria em março deste ano de 2007, atualmente J. Lune, o J, é presidente da Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, a FERAESP, seguindo a missão de reunir vários sindicatos, numa proposta de uma construção coletiva. O senhor tem a palavra. Tanto aqui quanto lá. Fique à vontade. Bom dia, senhoras e senhores. Inicialmente, a gente gostaria de agradecer ao TRT15 por sempre acionar a FERAESP na parceria desses congressos, na construção deles e com a participação ativa da FERAESP ao longo e na história da realização deles. Primeiramente, eu quero aqui cumprimentar meus companheiros de mesa, claro, lamentar a não presença da CNA nessa mesa para que a gente fizesse esse contraponto. Obviamente que isso não diz respeito à organização, mas sim uma opção pessoal dessa entidade de não estar aqui. Isso seria muito interessante, porque já que vivemos um momento um pouco conturbado com a aprovação dessa lei, que no meio sindical tem levado o nome de reforma trabalhista e não reforma trabalhista, então acho que esse momento seria muito propício para que a gente pudesse colocar os pontos de vista da classe trabalhadora e até ouvir o que pensa o setor patronal. Eu quero pedir licença para vocês para fazer o uso da tribuna agora. Pessoal, eu inicialmente gostaria apenas de colocar o ponto de vista do movimento sindical, em especial da classe trabalhadora do setor rural do Estado de São Paulo. Mas, infelizmente, eu preciso fazer alguns esclarecimentos sobre um panfleto apócrifo que foi distribuído hoje na entrada desse evento. Acredito que todos tiveram acesso. Para entender o que está sendo colocado aqui e a forma de defamar alguns da direção da federação, ela tem objetivo bem claro do porquê estão tentando fazer esse tipo de coisa. Aqui me coloca como não da categoria, me acusa de fazer uma viagem internacional e também acusa o tesoureiro da federação, o atual tesoureiro. Inicialmente, eu quero dizer para vocês que essa diretoria dessa federação, ela tomou posse em abril deste ano. A federação faz 28 anos, este ano ela completa 28 anos, e desde a sua fundação até 1º de abril, ela sempre foi regida por um único presidente, que no meio era tratado de proprietário, não o presidente da federação. Este cidadão foi afastado por improbidade administrativa, por dilapidação do patrimônio da federação, entre outras coisas que não vale a pena citar aqui para vocês, e que é motivo de processos judiciais e que ele vai ter que responder e se explicar perante a justiça. Esta pessoa, não inconformado com a ação dos sindicatos de retirá-lo do poder por malfeitos, se esconde atrás de pessoas de outras entidades sindicais
para lançar esse tipo de defamação e uma tentativa muito forte de denegrir a imagem da atual diretoria da federação, que tenta unir o Estado de São Paulo em um projeto único. Essas pessoas já foram identificadas, eu pedi para que minha assessoria jurídica, minha não, da federação, tomasse as providências que o identificasse, para que depois possam responder por isso. Estou fazendo isso porque, de repente, as pessoas... Primeiro, que o J. Lune, como presidente da federação, é o primeiro ato desse porte que, de repente, aparece como presidente. E depois, que, de repente, ninguém entendeu nada. Quem é do meio sindical sabe do que se trata e os motivos pelos quais. Mas quem é do meio acadêmico ou da magistratura não sabe do que se trata. E é isso que está acontecendo e é contra isso que a gente está lutando. Quer dizer, como se não houvesse tantos outros desafios neste momento, ainda temos que encarar esse tipo de coisa, de pessoas nem um pouco bem intencionadas com a representação dos trabalhadores. É isso. Dito isso, vamos ao tema para o qual a gente foi convidado. E o painel que nos coloca é sindicalismo e negociação coletiva no campo e os desafios e limitação. Como já lamentamos aqui a presença da não-CNA, eu quero dizer para vocês o seguinte: os nossos desafios como representante da categoria de empregados, eles são inúmeros, e eu vou tentar aqui falar de alguns. A FERAESP, ela nasce com uma ideia em 89, e desde então ela tem sido motivo de brigas judiciais. Uma pessoa entende, e aí junta um grupo de sindicatos, que dentro da representação chamada de trabalhadores rurais, existem duas categorias, que são os pequenos produtores, os chamados agricultores familiares, e os empregados rurais, os chamados assalariados, aqueles com vínculo empregatício e na dependência de patrão. Isso não foi aceito numa boa, e então parte-se para os tribunais. Essa discussão durou 13 anos no judiciário, e após toda essa teimosia, então chega-se à conclusão que, de fato, tem duas categorias dentro do meio rural, no campo. O agricultor precisa de melhores condições de financiamento para a produção. O assalariado precisa de ganho e melhores condições de salário. Portanto, era conflitante esses interesses dos dois. Mas o fim desse processo não resolve o problema no campo. Ainda hoje nós estamos numa batalha terrível, que é chamado as organizações ecléticas. Elas ainda estão por aí, na sua grande maioria dirigida por agricultores familiares e sustentada pelos assalariados rurais do Estado de São Paulo e no Brasil. Mais recentemente, e depois eu vou estar falando aqui como nasce tudo isso, houve também um entendimento a nível nacional. E aí, para as pessoas do meio que entendem, a CONTAG, até então representante dessas duas categorias, como sendo a parte dos trabalhadores, ela chega à conclusão que, de fato, é isso mesmo, existe duas categorias, e então ela propõe o desmembramento e a criação de categorias específicas para o setor dos agricultores familiares e dos assalariados. E então ela lança a ideia e funda uma entidade de cunho nacional chamada CONTAR. Essa seria a Confederação Representante dos Assalariados no Brasil. A CONTAR está em vias de reafirmação e de legalização junto ao Ministério do Trabalho e faz também um trabalho intenso a nível nacional, mais especificamente no Nordeste, já que a região Sul e Sudeste tem um nível de organização um pouquinho mais elevada, nesses desmembramentos. Então, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Acredito que, dentro de pouco tempo, nós teremos a organização específica no Brasil chamada CONTAR. Foi para isso que nasce a FERAESP, foi por isso que acontecem todas essas brigas, e São Paulo puxando a linha de frente desse processo todos, e aí nos deixa muito contente, porque isso já está acontecendo também
a nível nacional. Os nossos desafios, eles partem principalmente por essas divisões locais, estaduais, e essas divergências, além do nosso adversário comum, que é o capital. O capital não tem base, o capital não está preso ao município, o capital não está preso ao Estado, o capital não está preso ao Brasil. O capital migra conforme a sua necessidade e ele vai para onde der lucro. Eu sempre brinco com os meus amigos que o capital não tem paixão, o capital tem lucro. Então, não adianta imaginar que o empresário que nasceu, que a empresa dele nasceu numa cidadinha pequena de 12 mil habitantes, ele não sai dali porque ele é apaixonado pela região. Não, ele está ali porque ali dá lucro para ele. A partir do momento que ali deixar de ser interessante, lucrativamente, ele vai migrar para qualquer lugar que for necessário e que o lucro venha. Então, uma das barreiras que tem nos complicado, e muito, são essas subdivisões, o esfacelamento da organização dos trabalhadores. O que nós temos hoje no Brasil, e especialmente no estado de São Paulo, que é o estado que puxa, digamos assim, essa máquina do trem, é que nós estamos enfrentando o capital multinacional com sindicatos de base municipal. E aí já sabe, né? É 10-0 sempre. Não dá para você fazer uma discussão com esse nível de organização do capital, imaginando que você é o herói, um Superman que vai resolver isso no peito, porque você é bravo, porque você briga, porque você xinga numa mesa de negociação. Isso jamais se resolverá. Mesmo que alguns tenham a falsa impressão de que está resolvendo, que na sua base está tudo tranquilo, que lá eu não tenho problema, que o meu acordo é o melhor, isso é uma enganação. A pessoa fala isso tantas vezes que acaba se convencendo de que isso é verdade de fato, quando não é. Recentemente, e aí até é engraçado, porque no bendito aqui do panfletinho apócrifo, isso também foi citado. Recentemente eu estive numa viagem internacional, num congresso internacional de uma entidade da qual a FERAESP é filiada há mais de 15 anos, que é a UITA. Então, esse congresso aconteceu em Genebra, e aí também, já que estávamos lá, aproveitamos para fazer uma visita ao OIT e fazer algumas denúncias de alguns grupos internacionais que atuam no Brasil pela forma degradante de suas produções. Fomos recebidos pelo Departamento de Trabalho Rural na OIT. Para nossa surpresa agradável, tem uma brasileira dentro desse grupo, desse departamento da OIT. E uma das coisas que vimos neste congresso é a preocupação do mundo inteiro com essa forma, com esta relação do capital internacionalizado e os problemas que são enfrentados localmente em alguns países de economias mais fracas e subdesenvolvidos, porque o capital adora esse tipo de situação para fazer a exploração da mão de obra. E aí, como ouvimos aqui, pelas pessoas que nos antecederam no debate promovido aqui pelo TRT-15, hoje o Brasil vive em torno da lei de mercado, da produção, da concorrência, aonde você falar em direitos sociais parece até que você está cometendo um crime, porque tudo gira em torno da lei de mercado e tudo tem que ser feito conforme o mercado. Nós vimos presidente de Câmara, presidente do Senado, que o Brasil hoje atende a agenda de mercado. E, diante disso, eles resolveram, já que eles têm todo esse poder e tanto voto para aprovar o que quiser, resolveram fazer uma reforma trabalhista a toque de caixa. Acredito, e aí só o futuro vai nos dizer se isso foi bom ou foi ruim, que a pressa deles possa ter nos favorecido em alguns pontos. Acredito que o setor patronal, e aí é até interessante, porque eles não têm aparecido para fazer nenhum tipo de debate. Eles ganharam mais do que esperavam. As coisas aconteceram de maneira tão fácil, já que não teve um debate.
amplo com a sociedade, na retirada de direito, que eles devem estar perguntando para si mesmos: será que isso aconteceu, de fato? Isso aconteceu dessa forma tão fácil, sem debate, sem oposição, sem movimentos sociais, o movimento sindical não se manifesta de uma maneira mais forte, mais atuante, para impedir que essa barbaridade acontecesse. Eu acho que hoje eles se perguntam isso e falam: vamos esperar um pouco para ver o que acontece. A esmola é demais e o santo desconfia, vamos ver até onde vai, se isso de fato é verdade ou se é apenas um sonho que possa virar pesadelo. Não é segredo para ninguém, e eu falo aqui como curioso, já que estou conversando no meio da magistratura, né? Mas essa deforma trabalhista, como é chamado no meio sindical, ela está repleta de inconstitucionalidade. E diante disso, desse cenário que está colocado para a gente, e aí até eu falava aqui atrás, teve uma coisa boa que aconteceu. As 6 maiores centrais sindicais do Brasil, elas criaram um comitê e estão discutindo a legislação, assessorada por bons juristas, pessoas que viram o nascimento e acompanham o prosseguimento dessa reforma. E o fato positivo que eu digo por si só é porque um ponto em comum une a classe trabalhadora, ou seja, todo mundo perde com essa reforma trabalhista. E ao discutirem isso, e aí chegarem à conclusão, e eu estive numa reunião de uma delas em que fizeram uma consulta informal à OIT sobre a inconstitucionalidade, especialmente nos tratados internacionais. A OIT garante, de fato, é inconstitucional. E vi a preocupação desses dirigentes no sentido de: não vamos acionar o Supremo Tribunal neste momento, porque corremos o perigo de uma ação dessa cair nas mãos erradas, e aí a gente dá o ar de constitucionalidade para algo inconstitucional. Primeiro vamos analisar o que acontece e vamos ver como se comporta o próprio judiciário. Uma vez que fizeram, e aí eles tiveram tanta pressa para fazer esta reforma, eles não tiveram a preocupação de namorar entre as leis, que é a Constituição, tratados e a própria CLT, porque eles deixam artigos totalmente em conflito com os novos artigos. Diante disso, eu acredito que hoje eles devam estar um pouquinho preocupados em pensar que eles tiveram tudo e, de repente, pode não ter muita coisa ao final, e a partir do momento que essa reforma entrar em vigor de fato. A parte positiva é a conversa coletiva, é esquecer as cores das bandeiras, amarelo, vermelho, azul, ou seja, qual ela for, por um entendimento comum, que é de que todos perdem com esta reforma e que a classe trabalhadora e a população brasileira são, de fato, os prejudicados e não os chamados caciques dirigentes, que são aqueles que, em alguns momentos, às vezes a briga é só por poder e não esquecem, de fato, a categoria. Dito isso, meus amigos, eu quero dizer o seguinte, que especificamente no setor rural, do qual nós somos representantes específicos no Estado de São Paulo, nós temos um grande problema aqui, que é o esfacelamento da representação dos empregados rurais no Estado de São Paulo. Como aqui a economia é a mais pujante do Brasil, e aqui está concentrado os grandes grupos internacionais do setor do agronegócio, volta e meia a gente tem alguns inventores de ideias no sentido de que vê mais categorias dentro dessa representação. É importante salientar que nós somos uma categoria que temos lei própria e estatuto próprio. Não dá para continuar essa discussão, especialmente no meio jurídico, porque volta e meia me aparece um secretário de entidades sindicais no Ministério do Trabalho, um ministro que tem paixão por uma cor do partido A ou B e, de repente, dá uma canetada e solta uma certidão de entidade sindical para uma subcategoria. Nós chegamos ao ridículo de ter sindicato no Brasil
de trabalhadores em camisas masculinas e chapéu e roupa branca para a mulher. Umas coisas meio absurdas. E aí eu estou dizendo isso porque o trabalho rural no Brasil ele é regido por uma lei própria, que já foi citada aqui, inclusive, por pessoas que me antecederam, que é a Lei 5.889, de 8 de junho de 73. Nessa lei, o artigo 2º ele é bem claro quando diz: empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviço de natureza não eventual a empregador rural sobre dependência deste e mediante a salário. Como eu disse que citaria a CONTAG e a CNA, isso está descrito no artigo 3º. Considera-se empregador rural, para efeitos dessa lei, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore a atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de preposto com auxílio de empregado. Estou dizendo isso, quando foi criada essa lei em 73, a própria lei já dizia quem representava quem nesse jogo. A CNA representaria os empregadores e a CONTAG representaria, que depois foi criado o sistema CONTAG, que depois está descrito na própria CLT, representaria os trabalhadores do campo, os trabalhadores rurais. E aí, o processo de sindicalização rural, sob a tutela do Ministério do Trabalho, ocorreu somente em 1960. A Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, representantes oficiais dos respectivos proprietários e trabalhadores agrícolas. Foram criados em 64 e regido pela legislação específica o Estatuto do Trabalhador Rural. Este foi aprovado em 63 e estendeu para o campo a estrutura sindical corporativista e direitos trabalhistas já contemplado no meio urbano através da CLT. Digo isso porque mais à frente vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque cria-se uma lei específica dizendo quem representa patrão e dizendo quem representa empregado, e logo a seguir começa, então, o esfacelamento dessa categoria. Em 2015, se não me falha a memória, estava em vigência duas UJ, a 315 e a 419. Foi matéria de debate do último congresso aqui. Eu não estive, mas sei que foi. Tem companheiros meus que estavam aqui. Essas UJs, muitos se animaram e outros se entristeceram, porque entendeu que aí resolveria o problema do trabalho rural no campo. Primeiro, essa UJ ela é oriunda de uma disputa de bancários, sequer ela nasce com o cunho de disputa do trabalho rural ou do campo. Isso era uma disputa judicial nos bancários, que, de repente, começaram a entender que as pessoas que trabalhavam como motorista para o banco também era bancário. As pessoas que trabalhavam em casa lotérica também era bancário. Logo trouxeram isso para o meio rural, e aí a gente viu muitos sindicalistas, uns felizes, achando que isso teria resolvido o seu problema. Ah, que bom, porque agora nós temos a UJ 319 a 415, isso mesmo, deixa eu ver se... Não, 315 a 419, resolve o nosso problema de representação. Quando, na verdade, as pessoas precisavam entender que nós temos uma lei própria, nós não precisamos de UJ. A gente precisa que a lei própria do trabalho rural do campo seja aplicada na sua íntegra. Essa UJ aqui em nada tinha a ver com a representação dos rurais no Brasil. Mas, como há muito interesse particular na coisa toda, cada um puxou a sardinha da forma que mais lhe convém. Essa UJ acabou caindo, e aí volta de novo as discussões de que existe trocentas mil categorias dentro do meio rural, o que não é verdade. Porque a gente precisa ter isso muito bem claro, ter muita certeza e fazer essa defesa de maneira bem clara e bem transparente. E aí eu vou seguir com algumas anotações que eu fiz aqui,
que é o seguinte: essa SUJ cai e aí todo mundo acha que o mundo desabou e que agora vamos ter que começar do zero de novo. Não se atentam para o que está na lei e para o próprio estatuto. O que diz aqui? O que são atividades industriais? De acordo com o dicionário de língua portuguesa da Porto Editor, o adjetivo industrial diz respeito àquilo que pertence ou que está relacionado com a indústria. O termo também permite-se reportar-se à pessoa que é dona própria de uma indústria ou que vive do exercício das atividades industriais. Entende-se por indústria, do latim, indústria. O conjunto das operações que são levadas a cabo com a intenção de obter, transformar ou transportar produtos naturais. As empresas industriais são aquelas incumbidas de transformar a matéria-prima num tipo de produto que se dá o nome de manufatura. Mas é interessante, porque aí tem também o decreto 73.626 de 74, que no seu artigo 2º diz: quando uma atividade industrial compreende-se apenas a transformação inicial do produto agropecuário, sem alterar suas características básicas de matéria-prima, os trabalhadores em tais tarefas seriam rurícolas. O inciso 5º, para os fins previstos no artigo, inciso 3º, não será considerado indústria rural aquela que, operando a primeira transformação do produto agrário, altere a sua natureza, retirando-lhe condições de matéria-prima. Se, portanto, a atividade industrial está ligada à modificação de produtos, alteração de matéria-prima, para o enquadramento de tratorista, motoristas que não alterem a matéria-prima, trabalhem em uma empresa rural. Esse deve ser considerado trabalhadores rurais. Assim como os trabalhadores que não participam da modificação completa do produto. A exemplo, trabalhadores em uma usina de cana-de-açúcar que estão ligados diretamente à linha de produção de manufatura da usina, e não à sua modificação. Trabalhadores que possuem registro profissional em profissões diferenciadas e não categorias diferenciadas. Estes podem ser considerados não rural, trabalhando em estabelecimento rural. Aí nós estamos falando dos liberais. Esses não são trabalhadores rurais, porque pertencem a uma categoria diferenciada. É diferente daquele que, mesmo estando ali na linha de moagem, quem moe a cana continua sendo um produto rural. O transporte da cana é um produto rural. Se a lei diz que para enquadramento rural é todo e qualquer que trabalha em propriedade rural ou agroindustrial, por que nós temos dentro do nosso setor químico, alimentação, condutores, e agora nós temos um outro Frankenstein, que é os sindicatos, e eu acredito que já tenha passado muito disso pelo TRT-15. Os sindicatos de motorista e colhedores ligados às destilarias de cana, fazendas e sítio. Quer dizer, agora temos uma outra categoria dentro dessa categoria já tão esfacelada. Um sindicato, mas ele é rural, mas é um sindicato específico, porque aí ele acolhe o tratorista, o colhedor, o motorista, concentrado dentro de uma usina de cana ou de uma fazenda de fornecedor. Por que está acontecendo tudo isso no Brasil? E especialmente no estado de São Paulo? É muito simples, gente. O judiciário já conhece que, alguns anos atrás, criaram também uma outra federação, chamada Fercana. A Fercana representava apenas os trabalhadores oriundos do corte de cana. E por que essas pessoas... Já imaginou se nós tivéssemos uma federação da laranja, uma do tomate, uma da batata, um do arroz, um do feijão, um da soja? Que coisa que seria legal? A definição de categoria se dá por determinado plantio que concentre um grande número de trabalhadores. E eu vou ser muito franco com vocês. Esse tipo de armadilha em nada tem a ver com representação de categoria. O que nós temos aí, neste caso, são espertalhões
visando a contribuição dos trabalhadores que estão altamente concentrados em algum tipo de produção. Isso nunca pode ser imaginado como um conceito de categoria. Porque, senão, imagina quantos sindicatos teríamos por município. O do feijão, o da batata, o da laranja, o da mandioca. Se isso for considerado para efeitos de representação e de constituição de categoria. Quer dizer, nós estamos lutando com o capital internacional globalizado e aí caímos nessas armadilhas de pulverização de mini sindicatos simplesmente porque alguém quer um sindicato para chamar de seu e que vê naquele grupelo de pessoas e na alta produção regional de algum tipo de lavoura como a grande fonte de arrecadação e de renda. Isso aqui está errado. É esse tipo de coisa que não pode acontecer no meio. Por que que esse mesmo movimento sindical se sente envergonhado e vive numa tremenda ressaca a ponto de não estar organizado o suficiente para enfrentar este governo? E esse nosso Congresso, diante de uma reforma que nos deixa em situação pavorosa, chamada de reforma trabalhista, nós vimos, e aí eu também não posso dizer que é eles, é nós vimos e sentimos a grande dificuldade de reunir os trabalhadores nessa ideia e de reunir o próprio movimento sindical nessa ideia de que precisávamos ter feito mais, deveríamos ter enfrentado de uma maneira muito mais eficaz este governo. Porque esse mesmo movimento sindical que hoje passa por uma ressaca moral, ele já foi forte em algum momento. Ele já se uniu para algumas lutas. E aí, de repente, vem, passa o rodo, nos atropela e a gente não consegue anotar a placa. Porque nós temos hoje trocentas centrais sindicais, quando num passado recente, nós tínhamos basicamente 2 centrais sindicais, opostas e com um debate que o diferenciavam, os modos operandos de uma para a outra. E esse tipo de coisa não passava em branco, porque essas centrais tinham força suficiente para reunir os trabalhadores em torno de uma ideia ou de luta pela classe. Nós passamos e detalhe, essas centrais não eram legalizadas dentro da estrutura sindical. Elas não tinham personalidade jurídica para o Ministério do Trabalho, já que elas não existiam dentro dessa organização. Mas aí é interessante, porque enquanto elas são ilegais, elas conseguem reunir os trabalhadores numa ideia de luta. E aí, quando elas finalmente se tornam legalizadas dentro da estrutura sindical proposta pelo Ministério do Trabalho, aí elas perdem a força, porque aí essa pulverização não fez bem para os trabalhadores. Porque hoje ninguém está nem aí para a questão da central. Sequer a nossa população sabe qual é o papel da central. Se as pessoas não têm consciência do seu próprio sindicato de categoria, por que estariam preocupados com a questão de central? As centrais têm ainda têm um problema um pouquinho mais aguçado. Por quê? Se você imagina que os trabalhadores, a sociedade brasileira, de uma forma em geral, não tem a consciência da importância e do papel do sindicato de luta, e que o sindicato não é do seu presidente ou da sua diretoria, o sindicato é de uma categoria. E eu posso até não gostar do presidente, posso até não gostar da diretoria, mas eu tenho que ter muito claro que o sindicato é importante e que ele é uma ferramenta do trabalhador e não é pessoal de nenhum que se intitule dono daquela ferramenta. Então, a gente precisa entender que eu não gosto da diretoria, eu não gosto do presidente, mas o sindicato é meu. Eu pago o sindicato. E aí a gente tem a mania absurda de transferir as nossas responsabilidades. E aí eu digo que no caso da central é um pouco mais complicado, porque os sindicalistas, pessoas que deveriam ser politizadas, conscientes das coisas que estão acontecendo, também transferiram a responsabilidade para as centrais, para as federações, para as confederações. Por que eles não fazem nada? Eles deviam estar fazendo alguma coisa, se eximindo da responsabilidade que a organização começa pelo município, pela sua base. E diante disso, nós vivemos nesse momento,
porque aí essas centrais legalizadas passam, então, a ter acesso ao bolo do imposto sindical, os 10%, que até então era do governo, e o governo, então, repassa 10% às centrais sindicais. Mas aí vem a mídia, o capital, e diz: sindicato só serve para arrecadar o seu dinheiro. Mas, meu amigo, o imposto sindical já era aquilo mesmo, não mudou nada, só dividir o bolo. E aí consegue convencer a população de que todas as instituições no Brasil são corruptas e que está todo mundo na mesma vala comum. O próprio trabalhador olha para o sindicato e fala: é verdade mesmo, é bom que aprove essa reforma, porque aí eu quero ver sindicalista que fica vivendo de imposto sindical, o que é que eles vão fazer. E aí coloca um tape no olho desses trabalhadores, que não percebe que os direitos deles estão indo embora e que aquele pano de fundo é só para cegá-los. Porque aí o que a gente tem feito nos debates? Quem dera que só tirasse o imposto sindical. Acorda, porque o perigo não está no imposto sindical. Isso é um pano de fundo que a mídia faz muito bem, a nossa grande mídia brasileira, que desinforma a nossa população diariamente, não tem nenhum interesse de fazer debate sério ou esclarecer de fato quais são os interesses por trás das suas propagandas em horário nobre. Usaram isso, e aí foi fácil de desmoralizar o movimento sindical, porque de fato tinha um imposto sindical, o trabalhador também não acompanhando o papel do sindicato, não participando, ele só olhava no olerite que uma vez por ano descontavam a diária dele. E ele fala: que bom, que beleza, vão deixar de roubar o meu dinheiro, vão deixar de levar o meu dinheiro. Não, é porque esses sindicalistas estão querendo vida boa, essa reforma deve ser boa sim. É contra o sindicato, deve ser bom, porque a propaganda foi muito bem feita, eles são especialistas nisso. E eu conversei muito com os meus amigos antes de aparecer essa lei como ela está, e falei: coitado dos trabalhadores, eles não sabem que antes que essa lei entre em vigor, vai aparecer de forma mágica uma portaria, um novo projeto de lei, que vai sim acertar a forma de arrecadação da estrutura sindical. Só que não vai aparecer nada para devolver os direitos deles que foram tirados. E aí vão continuar reclamando, porque é da nossa cultura transferir a nossa responsabilidade para quem está à nossa frente, e que a gente cruza os braços e fica assistindo. Estou falando tudo isso, pessoal, porque aí é o seguinte: como pode uma categoria que tem lei própria, que tem estatuto, ser tão subdividida em termos de representatividade? Todos esse pessoal que eu estou falando, inclusive a agroindústria, gente, é tudo rural. Não tem químico na agroindústria do setor canavieiro. Não tem alimentação na agroindústria do setor canavieiro. Não tem condutor na agroindústria do setor canavieiro. É isso que a gente precisa ter muito claro. Todo este pessoal são empregados rurais. Olha aqui uma coisa que aconteceu, e aí é mais recente, não é de 73 nem de 1960. Muito legal isso aqui, porque aí vem de um órgão oficial, a própria Receita Federal do Brasil. E ela... Espera aí que eu estou tendo dificuldade. Ela lança... uma instrução normativa, de 14 de março de 2017. É da Receita Federal do Brasil. Aí não é uma entidade sindical falando. Essa instrução normativa, de número 1700, de 14 de março de 2017, no seu artigo 249, ela define quem são os produtores rurais, o que é produção rural. E aí, isso que eu estou falando ninguém precisa acreditar, e é só acessar o site da Receita e descobrir isso por si mesmo. O artigo 249, ele diz o seguinte: a exploração de atividade rural inclui operação de giro normal de pessoa jurídica em decorrência das seguintes atividades consideradas rurais: agricultura, pecuária, extração e
e exploração vegetal e animal, a exploração de atividades zootécnicas, tais como apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, serricultura, piscicultura e outras culturas animais. Cultivo de floresta que se destina ao corte para comercialização e consumo da industrialização ou industrialização. Venda de rebanho, de renda, reprodutores ou matrizes. Transformação de produtos decorrente da atividade rural, sem que seja alterada a composição e as características do produto in natura. Feito pelo próprio agricultor ou criador, com equipamento e utensílios utilizados, empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural, explorada, tais como beneficiamento de produtos agrícolas, descasca de arroz e outros produtos semelhantes, debulha de milho, conserva de fruta, transformação de produtos agrícolas, moagem de trigo e de milho, moagem de cana-de-açúcar para a produção de açúcar mascável, melado ou rapadura, grãos em farinha ou farelo, transformação de produtos zootécnicos, produto de mel condicionado em embalagem de apresentação, laticínio, pasteurização, condicionamento de leite, transformação de leite em queijo, manteiga e requeijão, produtos de suco de fruta condicionados em embalagem para apresentação, produção de adubos orgânicos, transformação de produtos florestais, produção de carvão vegetal, produção de lenha, árvore de propriedade rural, venda de pinheiro, madeira e árvores plantadas na propriedade rural, produção de embriões de rebanho em geral, alevinos e girinos em propriedade rural, independentemente da sua destinação, reprodução ou comercialização. Os comandos legais apresentados deixam claro que empregado rural em qual contexto e qual liame enquadra-se a atividade rural. Estou dizendo tudo isso para o seguinte: como podemos, de repente, ter químico, ter alimentação, ter condutor, ter sindicatos específicos de colhedores, de motorista, de tratorista, se a lei diz o contrário? São todos trabalhadores rurais, são todos empregados rurais. E é isso que precisa prevalecer. Se as disputas se derem por estruturas sindicais, que seja, isso é saudável. Mas a gente precisa parar de ficar inventando subcategorias dentro do âmbito do trabalho rural no Brasil. Esse é o nosso grande desafio. É sobre isso que nós temos a categoria de empregados rurais vista como coitadinho, porque todo mundo quer um sindicato para chamar de seu, e se esquece de representar de forma verdadeira os empregados rurais. Nós não podemos ser vistos como coitadinhos. A gente precisa ter força de organização e enfrentar os nossos desafios, porque o trabalho rural é importante demais, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. É a produção de alimento. No caso do Brasil, é a produção de alimento e combustível. Não dá para aceitar que cada dia que passa nasce uma nova categoria no meio rural, quando na verdade é uma só. Não podemos nos esquecer disso nunca. Temos lei e estatuto. Não dá para aceitar que amanhã teremos o sindicato só dos moedores de cana, né? Só dos engatadores de carreta. Por quê? Só porque ali está concentrado boa parte da mão de obra do trabalho rural no setor da agroindústria? Eu acho, e aí já até provocando um pouco, que a magistratura, o sistema judiciário também tem culpa nisso. Porque volta e meia alguém está se convencendo de que, de fato, há uma nova categoria nascendo dentro do meio rural, quando, na verdade, é a mesma. Sempre foi, e não é de agora. Desde os anos de 1970, já era assim. Não houve mudança nesse contexto. Graças a Deus não andou, mas tínhamos aí uma reforma trabalhista do meio rural, que aí, Deus me livre, era a volta à escravidão, de fato, onde as pessoas poderiam receber até em grãos leite, carne,
não mais necessariamente precisaria ser em dinheiro, de espécie. Que, se não me engano, é a 6447, é um projeto de Milton Leitão, do Mato Grosso do Sul. Eu acho que até o PSDB ficou com vergonha e pediu que ele parasse com aquela tentativa, porque senão ia acabar expulsando ele do partido. De tamanho absurdo, quer dizer, eles acharam, sabe aquela história da fazenda, que quando você abre a porteira, passa um boi, passa uma boiada? Quando viram que essa reforma passou do jeito que eles queriam, falou, e por que não resolveu o nosso problema específico do meio rural? A gente contrata com salário de carteira, mas aí a gente dá uma comissão dos grãos, isso já é um fato. Então, por que não legalizar isso? E aí a gente deixa de pagar salário e paga com leite, com carne, com moradia, com transporte. Porque agora vale tudo, é a lei de mercado, a gente precisa concorrer com outros países produtores de grão. Infelizmente, gente, essa é a nossa realidade, e digo para vocês, é o nosso grande desafio, é o que nos atrapalha de avançar nas negociações, porque, infelizmente, a nossa categoria está fatiada em um monte de subcategoria que algumas mentes brilhantes entendem que existe várias categorias dentro da mesma categoria chamada de empregado rural. Quero pedir desculpa para vocês se não atendeu às expectativas. Muito obrigado por ter me ouvido até agora.